Sim, Senhor. Eu recebo a sua semente. Ok, filha. Um cheque de $10.500. Teve uma senhora na quarta-feira à noite que trouxe, ela falou, você tem falado sobre isso e eu tenho crido em Deus por isso, para semear minha semente de $1.000, minha primeira semente de $1.000. E na quarta-feira ela semeou a primeira semente dela de $1.000. Oi, filha. Veja, ela estava crendo em Deus por uma caminhonete para entregas e Deus deu para ela na terça-feira. Ela semeou uma semente de $800 agora. Você pode se sentar porque você tem muitas coisas que vai precisar anotar hoje. Aqui está o título da mensagem. Nós estamos falando sobre graça. Nós estamos falando sobre favor. Graça significa favor e significa propriedade. Significa favor e propriedade. E ela veio através da cruz, ok? Eu estou a ponto de te colocar numa posição para você atravessar de onde você está para onde você deseja estar. Isso tudo bem para você? Para você atravessar de onde você está para onde você deseja estar, ok? A graça, abra em Efésios 1. A graça é a ponte do sobrenatural. Vamos falar disso hoje. A graça é a ponte do sobrenatural. Onde quer que você queira ir no Espírito, você vai precisar atravessar a ponte da graça. A graça significa favor e também significa propriedade. Significa coisas que já foram pagas pelo Senhor Jesus Cristo. Já é seu, já são suas. Então, tem duas categorias que eu quero que você pense a respeito. Receber e liberar. Receber, uma vez que você recebe, você precisa liberar. A graça significa que todas as coisas que Deus deseja que você tenha já são suas. É dessa forma que você recebe. Agora, o que você precisa fazer na vida, à medida que você navega pela vida, e você vai fazendo o seu espaço na vida, você vai precisar começar a liberar essas coisas. Você já as tem, já são meus, já são minhas. Ok? Agora, este versículo, eu vou ler 3 versículos em Efésios 1, no capítulo 1, mas ele descarrega a revelação da graça. A revelação da graça é descarregada. O seu favor, o seu passado, o seu presente e o seu futuro estão descarregados nestes versículos que estamos a ponto de ir, ok? A graça produz a propriedade do sobrenatural. O sobrenatural pertence a mim. Nós estamos fazendo uma transição para uma zona no Espírito chamada graça. Favor, eu estou repetindo, favor, propriedade, liberar. Favor, propriedade, liberar.
A fé é o gatilho da graça. Você não consegue atirar com a arma da graça a não ser que você puxe o gatilho da fé. Ok? Você precisa entender a graça pela fé. Nós vamos chegar nisso. E você só consegue operar na graça através da fé. Se segura aí na sua cadeira porque eu vou falar algo forte agora. Jesus e a graça são sinônimos. Toda a produção de Jesus está dentro da graça. E toda a produção da graça está dentro de Jesus. Mais uma coisa antes de eu ler as Escrituras. A graça é a ponte da fé. É por isso que Satanás tenta deixá-la de fora. Tenta deixar o apóstolo e profeta de fora. E quer deixar a graça de fora. Porque esses são os que te colocam onde você é suposto a estar espiritualmente. E você é suposto a ter dias de céu na terra. Então, ao ler essas escrituras, é crítico, é super importante. Os apóstolos estão nessas escrituras, o nome apóstolos está nessa escritura, a graça está nessas escrituras, e aí depois o Senhor descarrega. Me ouça aqui, tem um versículo que vamos ler. Todos os fatores espirituais estão neste versículo. Ele descarregou num versículo só. Toda a Bíblia, este um versículo continua falando com você. Então, nós começamos Efésios 1, estão comigo? Paulo, o quê? Um apóstolo, sublinha isso, de Jesus Cristo pela vontade de Deus, para os santos que estão em Éfeso e para os fiéis em Cristo Jesus. Estamos falando com vocês agora aqui. Note o segundo versículo agora, note o segundo versículo. Depois que ele explica, note o que ele fala no segundo versículo agora. Graça esteja com vocês. Isso não é maravilhoso? É isso que eu estou falando para vocês nesta manhã, que a graça esteja com você. Eu vou desmembrar, abrir, explicar. Eu quero que você saiba que o Senhor quer que a graça esteja com você. Então, depois da graça, o que mais? E paz. De Deus, nosso Pai, olha de quem mais? E do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está enviando a graça para nós, certo? Você está ouvindo? Ok? Agora, este terceiro versículo abre todas as pontes para o sobrenatural. Todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas que pertencem a nós estão sentados bem aqui dentro deste versículo. O que quer que você precise hoje na sua vida, o que quer que esteja parecendo que não está dando certo, eu quero que você medite neste versículo. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que ele fala aqui. Que nos abençoou com todas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Este versículo é uma definição da graça. Todas as coisas estão dentro deste versículo. Toda a Bíblia, tudo que Jesus fez, tudo que o Espírito Santo pode fazer, está tudo dentro deste versículo. E é tudo feito passando pela ponte chamada graça. Em outras palavras, Deus está se autoliberando para nós, por nós e através de nós. Vocês estão comigo? Agora, para poder entender a graça, a transformação da graça que vai chegar aqui nesta manhã,
para que você consiga atravessar a ponte do sobrenatural a qualquer momento. Em outras palavras, se você precisa de um milagre, você pode obtê-lo. Se você precisa de um sinal, você pode obtê-lo. Se você precisa de uma maravilha, você pode obtê-lo. Se você precisar sair do normal, você vai sair do normal, porque você é um filho de Deus, ok? Agora, mais uma vez, veja o versículo 3. Leia novamente o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O que nos abençoou? Já foi feito, certo? Que nos abençoou com o que agora? Todas as bênçãos, segura. Todos os quê? Todas as bênçãos espirituais. O que você pensa que isso significa? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Você pode falar todas as bênçãos sobrenaturais. Então você pode falar também: para mim, a partir de hoje em diante, nada é impossível. É o que o versículo está dizendo. Mas nós precisamos ficar na posição, entrar na posição acima de religião, acima de tradição, acima de emoções, porque a Bíblia não opera através de emoções. As emoções é só para a gente desfrutar quando a gente tem a manifestação, mas a Bíblia opera pela fé. Se você for depender de emoções, você vai ser derrotado. Então, já está feito. Veja no segundo capítulo. Eu vou começar a te entregar os pontos para você conseguir me acompanhar. O capítulo 2. Agora, se a graça é poderosa o suficiente para me salvar, é preciso que não haja nada mais que a graça não possa fazer. Não tem como ter nada mais que a graça não possa fazer. Então não deixe a graça ir embora mais nenhum dia da sua vida. Sempre saiba que a graça está disponível para mim, a mesma graça que me salvou, ela é capaz de fazer o que preciso que seja feito agora. Então, fique firme no seu lugar da graça. Fique firme no seu espaço da graça, ok? Agora, aqui nós vamos ler novamente. Em o capítulo 2 de Efésios. Eu quero começar lendo o versículo 1. E vocês, ele vivificou, que estavam mortos em seus transgressões e pecados, no tempo passado, que vocês andaram de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar. Não tenha mais, essas coisas não têm mais controle sobre mim. O mundo, nem Satanás, tem mais nenhum controle sobre a minha vida. Por quê? Por causa da graça. Quando eu estou andando na graça, eu estou andando acima deste mundo e eu estou andando acima de Satanás. No tempo passado, vocês andaram de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas eu sou um filho da obediência. Agora veja o terceiro versículo. Você não pode ser um filho de Deus e viver no mesmo nível que você vivia quando você não era um filho de Deus. Você precisa saber que você é diferente. Você precisa saber que você está carregando. Você precisa saber que você é sobrenatural. Você precisa saber, oh meu Deus, você tem uma gravidade chamada graça que pode te arrancar de qualquer coisa. Tem expectativa demais. Tem expectativa de uma vida melhor. Pare de pensar para baixo. Deixe o Senhor falar com você nesta manhã. Entre os quais todos nós tivemos nossas conversas no tempo passado nas concupiscências de nossa carne. Estou no versículo 3. Suprindo os desejos da carne e da mente. Veja. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os outros. Mas Deus, que é o quê? Rico em misericórdia. Note o que acontece aqui.
Note, veja Hebreus 4,16. Note o que acontece. Ele nos leva para um trono para recebermos duas coisas. Hebreus 4,16. Portanto, acheguemo-nos com ousadia diante do trono da graça. Por que podemos nos achegar com ousadia? Por que podemos nos achegar com ousadia? Por causa dos nossos direitos divinos. Acheguemo-nos com ousadia diante do trono do favor. Acheguemo-nos com ousadia diante do trono da propriedade. Da graça. Para que, olha o que ele diz. Você chega para o trono da graça e a misericórdia vai junto. Eu vou jogar a misericórdia lá para você, para obtermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em tempo de necessidade. Agora me diga, o que a graça e a misericórdia não conseguem lhe dar? Oh, aleluia! Alguém diga aleluia! Alguém diga, eu estou cheio de misericórdia, eu estou cheio de graça. Todo problema, toda força satânica precisa sair da minha vida agora, porque eu ordeno isso no nome de Jesus. Alguém acabou de ser liberto. O pacote que você trouxe carregando para cá, que você não queria ter, não pode voltar para sua casa com você. Glória a Deus. Agora, eu estou ouvindo essas palavras, não sei para quem são. Pegue sua alegria de volta. É quase que você chega num ponto onde Satanás te ameaça, e você pode falar, eu sei que você está fazendo piadas. Você não sabe com quem você está se metendo. Você vê? Eu sou salvo e estou informado. E você não vai me açoitar com nenhuma emoção, porque eu ando pela fé. Eu tenho a unção. Eu sou uma pessoa que transforma emoções. Aí depois eu posso me arrepender. Quando eu erro, eu posso me arrepender e voltar para a rua certa. Eu preciso ler isso aqui. Eu preciso ler esses 3 aqui para começar a te falar as coisas sobre a graça. A graça é a ponte do sobrenatural. Em outras palavras, você vai saber como andar no sobrenatural todos os dias da sua vida. Não importa o que surja contra você. Porque você veja, você é um ser sobrenatural. Quando você aceitou a natureza de Deus, divina de Deus, o sobrenatural nasceu dentro de você. Milagres, sinais, maravilhas estão dentro de cada filho de Deus. Isso não é maravilhoso? Veja, apenas aprenda que em Jesus Cristo eu já recebi todas as coisas. E o que eu estou pedindo já é meu. Então eu preciso aprender a liberar aquilo que eu já tenho. Liberar cura, liberar finanças, liberar alegria, liberar paz. Já estão todos dentro de mim, mas eu preciso liberá-los. Eu sei que tem todo esse tráfego que veio, mas eu preciso saber como navegar por este tráfego no veículo correto chamado graça. Eu preciso saber como fazer a mudança quando eu precisar fazer a mudança. Aleluia. Veja isso agora. Oh, meu Deus. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com o qual nos amou, ainda quando estávamos mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Veja o versículo 5. O que diz?
até mesmo quando estávamos mortos, nos ressuscitou junto com Ele, nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus, para que nas eras vindouras Ele pudesse mostrar, veja o versículo 7, leia o versículo 7, para que nas eras vindouras Ele pudesse mostrar suas riquezas excedentes de sua graça, em sua bondade para conosco. Agora, o que você precisa sublinhar neste versículo? O que você precisa sublinhar neste versículo? As riquezas excedentes de sua graça. Você vê as riquezas excedentes de sua graça. Versículo 8. Porque o quê? Agora, eu quero que você veja isso agora, precisa trabalhar nisso. Porque pela graça, vocês são salvos como? Através da fé. Veja, a graça não pode operar sem a fé. Você vê isso? E isso não é de você mesmo, não é de vocês mesmos. O que é? O dom de Deus. Dom de Deus. Alimente-se disso. Eu quero que você se alimente desses versículos. Não de obras. Você vê, o que a igreja tem nos ensinado é muitas obras. Quanto você orou e quão limpo você vive e etc. Mas a graça está bem aqui do outro lado falando, vem aqui. Vem aqui. Eu vou te ajudar a mudar. Mas a graça está operando em você. Receba a graça. Pegue a graça. Pegue a graça. Diga para a pessoa do seu lado, pegue a graça. Agora, talvez você leve um tapa, mas eu quero que você fale para a pessoa outra coisa. Não seja estúpido, pegue a graça. Diga para a pessoa, a graça está lá. E ela é poderosa. E ela pertence a você. Aleluia! Ok. Oh, aleluia. Eu quero que você coloque nas suas anotações. Efésios 3, de 1 a 7. Porque ele fala sobre a graça novamente. Por este motivo, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por vocês, gentis, vocês ouviram sobre a dispensação, versículo 2, da graça de Deus, que foi dada a mim para vocês. Veja, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. A mesma coisa que Paulo fez lá, eu estou fazendo aqui. Deixa eu ler isso novamente. Veja, Deus está fazendo um depósito dentro de você que vai facilitar a sua vida e você vai confiar em Deus. Aleluia! Aleluia! Deixa eu tirar você de você mesmo. Aleluia! Eu estou tirando você de você mesmo. É por isso que eu pedi para minha filha cantar o Graça Maravilhosa no início. É maravilhosa. A sua vida está a ponto de ficar maravilhosa, como nunca antes. Porque o Espírito Santo vai trazer algumas dessas coisas à sua memória. Ele vai dizer, e sobre a graça? Você está sentado aí chorando, falando que você não vai conseguir vencer. E sobre a graça? Aleluia! Ouça. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui. Versículo 2 do capítulo 3. Vocês ouviram sobre a dispensação da graça de Deus que foi dada a mim para vocês. Como que através da revelação Ele fez conhecido a mim o mistério. Como eu escrevi para vocês em poucas palavras antes. Os quais, quando você lê, você entenderá o meu conhecimento no mistério de Cristo, que em outras eras não foram feitas conhecidos aos filhos do homem, como agora é revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, para que os gentios possam ser co-herdeiros e do mesmo corpo, e participantes de sua promessa em Cristo pelo Evangelho. E depois, versículo 7, aí eu vou começar a te entregar os pontos. No qual eu fui feito ministro, de acordo com o quê? O dom da graça de Deus, dada a mim através da obra efetiva de seu poder. Ele está te mostrando aqui ele está mostrando quão poderosa a graça é.
Nós estamos falando de graça sendo a ponte do sobrenatural. Ok? Vamos ver a graça, vamos olhar para a graça para que Ele possa abrir mais coisas para nós. Abra em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. São princípios muito específicos e poderosos e revelações sobre a graça que estão a ponto de serem dados para você, para que você possa usar esses poderes da graça na sua vida. A graça, na verdade, é a morte, o enterro, a ressurreição, a ascensão, a posição assentada do Senhor Jesus Cristo. É isso que a graça é. Ele está assentado agora e eu estou assentado com Ele, ok? Deus, Ele é o Deus de toda a graça. Mas o Deus de toda a graça, veja este versículo, que nos chamou para a sua glória eterna, através de Cristo Jesus. Depois que você sofreu um pouco, então isso significa que todas as coisas que você passa são só por um pouco, são temporárias. O que quer que seja que você está lidando agora, eu quero que você tenha a revelação. Isso é só temporário. Meu Jesus! Não importa o que esteja acontecendo aqui agora, não importa o que você esteja passando, não importa se algum coluna esteja doendo, se as suas finanças estão com escassez, ou as coisas parecem que estão todas dando errado, isso é só temporário. Diga para alguém, isso é só temporário. Não se preocupe com isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Mas o Deus de toda a graça, quem Ele é? O Deus de quê? Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna, através de Cristo Jesus. É só temporário. Depois que você sofrer por um pouco, temporariamente, veja o que ele diz depois disso. Ele vai fazer o que? Você perfeito. O que mais? O que mais? Vai te fortalecer, te estabelecer e te firmar. Grite aí, o que você vai fazer? Veja esse versículo. Você sofre um pouco, mas depois ele te faz o quê? Número 1, te faz a perfeito. Depois ele te estabelece, depois ele te fortalece. E depois ele te acalma, te firma. Então, não importa o que você esteja passando nesta manhã, você veio para a casa de Deus e a graça está falando com você. E a graça diz, nós vamos resolver essa coisa. Cada problema, cada pacote, cada coisa. Venham, igreja, online, membros online, parceiros online, ouçam, já está resolvido. Você está me dizendo que eu vim na igreja uma vez, só nessa uma vez, nessa manhã, está resolvido. Mas o Deus de toda a graça, aleluia, que nos chamou para a sua glória eterna, através de Cristo Jesus, depois que você sofreu por um tempo, temporariamente, que Ele vai fazer você perfeito, vai te estabelecer, vai te fortalecer e te acalmar, te firmar. Cadê o Montreal? Qual é uma boa tradução? Eu não olho muito para as traduções diferentes da Bíblia, amplificada. Eu sei que deve ter alguma tradução falando algo que vai fazer a gente gritar. Quem tem aí? Alguém? Vocês estão com o computador aí de vocês? Eu quero... Este versículo é tão poderoso, não quero deixá-lo. Eu só estou passando por essa situação temporariamente. Eu estou a ponto de sair daqui. E ouça, me ouça. Você não precisa morrer para ser livre. Qual tradução, Montreal?
Amplificada. Põe a versão amplificada no telão para mim, por favor. Eu quero ler antes de eu ir para o próximo ponto. Ele é o Deus de toda a graça. Você anotou? O que quer que eu precise, Ele é o Deus de todo favor. Meu Deus. Oh, meu Deus. Depois que você sofreu por um tempinho, o Deus de toda a graça, que transfere suas bênçãos e favor. Alguém tem que dançar agora. Ha, 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 ha. Que transfere, em parte, sua bênção e favor, que chamou você para a sua própria glória eterna em Cristo. Ele mesmo te completará, te confirmará. Venham, cadê o restante? Te fortalecerá e te estabelecerá. Alguém pula um pouquinho aí. Pula um pouquinho aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso ler esse versículo novamente. Me dê esse versículo de novo. Eu não vou deixar ele, não. Depois que você sofreu por um pouquinho, não é por muito tempo. O Deus de toda a graça, que transfere, faz impartição, transfere sua bênção e favor, que te chamou para a sua própria glória eterna em Cristo. Ele mesmo te completará, te confirmará, te fortalecerá e te estabelecerá, fazendo de você aquilo que você precisa ser. Ha, 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 ha. Fazendo você ser aquilo que você precisa ser. Você entende isso? Fazendo você ser aquilo que você precisa ser. Ok, você pode se sentar. Ouça com bastante atenção agora. O trono dele é um trono da graça. Abra em Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. O trono dele é um trono da graça. Glória a Deus. Então, toda vez que eu vou orar, a graça me invade. Eu sou invadido pela graça. Eu tenho uma invasão da graça acontecendo na minha vida. Já que a graça é tão importante, já que a graça é tão poderosa, já que a graça cobre toda a minha vida espiritual, eu penso que eu vou orar sobre isso. E, portanto, acheguemo-nos com fraqueza, com tristeza, não, com ousadia. Por que podemos nos achegar com ousadia? Porque nós temos o direito de nos achegar e nós sabemos do poder da graça. Portanto, acheguemo-nos com ousadia diante do trono da graça. Quando você vai para o trono da graça, você sabe que tudo que a graça é o favor de Deus e a graça é a minha propriedade. Você é poderoso. Eu posso ir para o trono da graça e acertar essa situação para que você possa obter misericórdia e encontrar graça para me ajudar em tempo de necessidade. Oh, meu Deus. Agora, eu quero que você pegue isso. Abra em Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Eu vou fazer uma declaração. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. Sim, Senhor, esse é um bom grito aí. O Espírito Santo
é chamado de Espírito da Graça. Quão tanto sofrimento então será sobre a pessoa que pisar no sangue de Jesus e pisotear o sangue da aliança que foi de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Em outras palavras, olha o que eu vou falar agora. Ele funciona na graça. O Espírito Santo funciona no favor. O Espírito Santo funciona na esfera onde não tem nada impossível. Vocês estão ouvindo aí? Você é suposto levar isso para casa com você. Você é suposto estar andando por aí. Você fala, nada é impossível. Eu tenho a graça de Deus dentro de mim. Já está tudo pago. Ele foi moído por minhas transgressões. Foi machucado por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E com suas pisaduras eu sou curado. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com seu propósito. Que vida poderosa! Que vida poderosa! Não vá pelo que você sente. As suas emoções são falsas. Elas tentam falsificar você, te enganar. Então, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. A gente viu esse versículo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. Aqui tem outro. Abra Atos 20. A nossa mensagem é chamada o Evangelho da Graça de Deus e a palavra da sua graça. O Evangelho da Graça de Deus e a palavra de sua graça. Veja aqui em Atos 20. Atos 20. 24. Me dê mais alguns minutos e eu vou concluir. Atos 20, 24. Mas nenhuma dessas coisas me abalam. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Então, somente eu preciso terminar a minha carreira e completar o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para testificar, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Diga, o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da graça de Deus. Veja, a graça inclui a morte, o enterro, a ressurreição, a ascensão, a posição assentada e o enviar do Espírito Santo de volta para nós. Jesus enviou o Espírito Santo de volta para nós, para que possamos viver uma vida da graça. Jesus, quando ele estava aqui, estava vivendo uma vida da graça. Ele era um homem vestido com um terno da graça. Você precisa ser uma mulher. Você precisa ser uma mulher vestida num vestido da graça. O que isso significa? Sabendo que eu sou abençoado. A graça significa, eu sei que eu sou abençoado. Eu não me importo que, como o vento esteja soprando, o que surja, eu sei que eu sou abençoado e eu vou sair dessa situação abençoado. E eu quero que você olhe para alguém e diga, eu vou sair de todas as situações abençoado todas as vezes. Veja no versículo 32 desta mesma abertura, de Atos 20, versículo 32. A nossa mensagem é chamada de Evangelho da Graça de Deus e a palavra da sua graça. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus
e a palavra da sua graça. Sublinha isso aí na sua Bíblia. A palavra da sua graça. Porque olha o que ele vai dizer aqui depois. Olha o que ele vai dizer depois. A ele que é capaz, poderoso para te edificar e te dar herança entre todos os santificados. Isso é um versículo poderoso, não é? Eu creio que eu vou ler esse versículo novamente. É poderoso. Eu quero que isso esteja sobre você nesta manhã. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aleluia! Oh, meu Deus! Ok, eu quero que você veja isso agora. Os profetas do Velho Testamento profetizaram sobre a graça que viria para nós. Venha, filha. Essa graça veio através de Jesus. Então, ela foi profetizada. Receba sua semente. Ela foi profetizada. $670 o cheque. Os profetas do Velho Testamento profetizaram sobre a graça que viria para nós, ok? 1 Pedro 1,10. Rapidamente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1,10 e depois em João 1,17. Eu quero te mostrar duas coisas sobre a graça. O profeta do Velho Testamento profetizaram que a graça viria a nós, e essa graça veio através de Jesus. Da qual salvação inquiriram e indagaram os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Você vê isso? Ok? Agora abra em João 1,17. O Evangelho de João 1,17. Aleluia! Porque a lei foi dada através de Moisés. Mas o que? A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Agora, preste atenção no que eu estou a ponto de falar. Isso vai sacudir você de volta para lá, para o Jardim do Éden. No Jardim do Éden, onde todas as coisas pertencem a você. Adão nos tirou do jardim. Jesus nos colocou de volta lá. Dias de céu na terra. Aleluia! Vai haver umas mudanças que você vai precisar passar de vez em quando. Você vai usar a sua fé. Seja guiado pelo Espírito e mova-se para você voltar lá para o jardim. Porque você ainda pode viver no jardim. Aleluia! Eu disse aleluia! Abra em João capítulo 1 e vamos fazer uma declaração. Jesus estava cheio da graça. E é da plenitude dele que nós recebemos uma graça após outra graça. Venham comigo, vocês têm que ouvir isso, porque, Senhor, eu preciso de mais graça. Oh, Senhor, eu estou liberando mais da sua graça nesta situação. Venham aqui. Nós estamos falando de viver aqui. Não estamos falando de só você vir à igreja e gritar. Veja o que ele diz. Oh, meu Deus. Jesus estava cheio da graça. E é da plenitude dele, da graça dele, que nós recebemos uma graça após outra graça. João 1,14. Aleluia! Deixa a Bíblia falar. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós. Você está vendo isso? E nós vimos sua glória, a glória do único nascido do Pai. A glória do único nascido do Pai. A glória do único nascido do Pai. Cheio de graça. Veja o que ele adicionou ali, e verdade.
Soa para mim que a graça, como se a graça faz a verdade manifestar. E a verdade sobre todas as coisas. Você não precisa estar para baixo. Você é um filho do Deus vivo. Deixe a graça te levantar. Aleluia! Olhe para alguém e diga: eu não estou planejando. Eu não estou planejando. Eu vou dizer, eu não estou planejando perder nunca mais. Olha para o versículo 16, na mesma abertura. Veja o versículo 16. Vocês têm que gritar agora. Venham, venham agora. Alguém aqui faça um pouco de barulho. E da sua plenitude, todos nós recebemos. E graça por graça. Graça maravilhosa. Quão doce o som que salvou um lixo como eu. Abra em Lucas capítulo 2. E é isso que eu quero que você implemente. Eu quero implementar isso em você nesta manhã. Porque Jesus é o nosso exemplo, certo? Agora veja o que ele diz aqui. A graça de Deus estava sobre Jesus. E palavras graciosas saíam da boca dele. Ele tinha tanta graça nele que ele falava graça. Ele começava a falar graça. Ele começava a falar favor. Sabe? Você não precisa procurar muitos rompimentos. Ande no seu favor. Lucas capítulo 2, versículo 40. Tem alguns versículos a mais que eu vou te dar. Lucas capítulo 2, versículo 40. A graça de Deus estava sobre Jesus. E palavras graciosas procediam da boca dele. E a criança cresceu e ficava forte no espírito. Ficou forte no espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Agora veja, todas as coisas que eu estou falando sobre Jesus, elas estão sendo faladas sobre você. Porque assim como ele é, nós somos neste mundo. As obras que eu faço, vocês também as farão, e maiores obras do que essas farão, porque eu estou indo para o Pai, porque eu estou dando a vocês todos os meus equipamentos. Eu dei a vocês o Espírito, eu dei a vocês a graça que eu estava vestindo, você está vestindo a mesma graça. Fale comigo aqui. Ok? Vamos mais adiante. Me dá aí Lucas 4, 22. Lucas 4, 22. E eu vou te mostrar um outro aspecto. E todos deram testemunho dele e ficaram maravilhados com as palavras graciosas que procediam de sua boca. E eles disseram: este não é o filho de José? Mas as palavras graciosas que procediam da boca dele. Eu quero que você fale graça. Eu quero que você ande na graça. Eu não quero mais nenhuma derrota na sua vida. Chega de preocupação na sua vida. Sempre puxe a graça para fora e deixe a graça tomar o lugar dela. Você está comigo? Mais uns 2 pontos. Você precisa estudar essa graça. Hebreus 2:9. Foi através da graça que Jesus provou a morte por todos os homens. Foi através da graça.
Deixa eu pregar aqui em cima. Vocês têm que pegar, agarrar a vida da graça. Não é a vida do túmulo. Vocês parem de morrer todos os dias. É hora de viver. Eu ouvi o Espírito de Deus falando agora. Ele diz, dentro deste ensino, a graça da vida ressurreta precisa repousar sobre você. Saindo de todo túmulo religioso e túmulo de tradição. E tentar sair do túmulo. Você precisa saber que é tudo já seu. Eu preciso de 3 aleluias agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Pare de viver pelas suas emoções. E faça suas emoções viverem através de você. Controle suas emoções. Aqui está. Eu vou te entregar mais 1 ou 2 pontos. Foi pela graça, através da graça, que Jesus experimentou morte por todos os homens. Nós lemos esse já, mas nós vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, para o sofrimento da morte, coroado com coroa e honra, para que ele, através da graça de Deus, pudesse provar a morte por cada pessoa, cada homem. Pela graça, não foi? Hã? Ok, eu vou te entregar 4 tarefas para você fazer, que vão te ajudar nesta mensagem. 4, 1, 2, 3, 4 coisas, que eu vou provavelmente concluir com essas 4 coisas. Eu vou dar um versículo para cada uma dessas coisas. Atos 13, 23. Desculpa, 43. Atos 13, 43. Continue na graça. Atos 13, 43. E quando a congregação foi desmembrada, muitos dos judeus religiosos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, que falando com eles, persuadiram eles a continuarem quê? Na graça de Deus. Então, essa é a sua tarefa. Nesta semana, eu quero que você continue na graça. Em outras palavras, algumas das coisas que o Espírito Santo está ensinando essa manhã, puxe uma delas para fora quando você precisar, para dar o próximo passo. A graça não é tempo parcial, não é só de tempo parcial. Você precisa continuar na graça de Deus. Ok? Essa é a primeira tarefa. Continue na graça de Deus nesta semana, ok? A segunda tarefa é 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Abunde na graça. Não apenas continue, mas abunde na graça. 2 Coríntios 8, 7. Portanto, à medida que você abunda em todas as coisas, aleluia, na fé, na palavra, no conhecimento e em toda diligência e no seu amor por nós, veja também, certifique-se de que você abunde nessa graça também. Isso não é maravilhoso? Isso são lugares poderosos que ele está te falando para você abundar. Veja, certifique-se de que você abunde também nesta graça. Portanto, à medida que você, assim como você abunda em todas as coisas, em fé, ok, somos pessoas da fé, em palavra e em conhecimento, e em toda diligência, e no seu amor por nós, certifique-se, meu Deus Todo-Poderoso, de que você também abunde nesta graça. Em outras palavras, preste atenção à graça, para que a graça possa prestar atenção em você. Você está ouvindo? Primeira coisa foi, continue na graça, certo? A segunda coisa, abunde na graça, certo? Agora, a terceira coisa é,
Seja forte na graça. Fique forte na graça. 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1. Fique forte na graça. Meus irmãos e irmãs. Você, portanto, meu filho, veja ali. Fique o quê? Forte na graça que está em Cristo Jesus. Fique forte. Estamos falando de continuar na graça, abundar na graça. Fique forte na graça. E o próximo é contínuo. É uma revelação contínua. Cresça na graça. 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18. Muitos versículos. Muitas instruções aqui. Ele começa falando, mas cresça na graça. Você vê isso? Mas cresça na graça, mas cresça no favor, mas cresça na propriedade. Venham aqui agora. Por causa do que Jesus fez por vocês já. Mas cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora e para sempre. Amém. Então ele está falando, estamos falando de continuar na graça, estamos falando de abundar na graça, certo? De ficar forte na graça, certo? E agora crescer na graça. Você tem mais alguns minutos. A palavra de Deus fala sobre grande graça. Anote aí. Atos 4:33. Grande graça. Todo mundo diga, grande graça. Atos 4:33. E com grande poder, os apóstolos deram testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E o que? Grande graça estava sobre eles, todos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, a grande graça está sobre mim. Agora. A grande graça. Você entra no carro e diz, a grande graça está sobre mim. Você não falou nada, jovem menina. Diga, a grande graça está sobre mim. Diga. Eu estou falando com você. Você aí. Diga, a grande graça está sobre mim. Agora. Aleluia! Eu sou ungido com grande graça. Uau! Não tem como dizermos o que vai acontecer essa semana. Eu estou andando na grande graça. A abundância da graça, Romanos 5:17. A abundância da graça. A graça abundante, Romanos 5:17. Porque se através da ofensa de um homem a morte reinou através deste um homem, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça, sublinha aí, abundância da graça e o dom da justiça, reinarão, farão o quê? Reinarão através de quem? Jesus Cristo. Reinarão na vida através de Jesus Cristo. Então eu tenho a graça abundante para reinar na vida. Diga para alguém, a graça abundante está sobre mim. Agora. Alguém está olhando aí como se estivesse com frio? A cara de alguns de vocês parece que estão com frio. Aumenta um pouquinho o ar aí para não ficar tão frio. O ar abundante está sobre mim. Eu já estou a ponto de concluir aqui. E sobre essa declaração aqui? Nós vimos a grande graça, certo? Vimos a graça abundante, certo? E sobre, abra em 2 Coríntios 9:14.
A graça excedente de Deus. A graça excedente de Deus. 2 Coríntios 9, 14. E através de suas orações por vocês, que desejam que vocês tenham a graça excedente, meu Deus Todo-Poderoso, de Deus em vocês. Coloque a sua mão no seu estômago e diga, a graça está crescendo em mim agora, excedentemente. Meu Deus. Aleluia. A mesma graça que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim agora para me levantar, me ressuscitar de todas as situações que não glorificam a Deus. Eu não consigo parar agora. Ouçam, meu Deus. A glória de sua graça. Efésios 1:6. Efésios 1:6. A glória de sua graça. Para os louvores da glória de sua graça. Você sabe que a graça, você sabia que a graça estava nesse versículo, né? Para os louvores da glória de sua graça, através do qual ele nos fez aceitável ao amado, no amado. Nos fez aceitáveis no amado. Abra em Efésios 1:7. As riquezas de sua graça, no qual temos redenção através de seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas de sua graça. Eu sou rico com graça. Você está falando de prosperidade aqui. A prosperidade da graça. E eu vou te entregar o último ponto aqui e vou concluir. Tem muitos pontos a mais para te entregar. As riquezas excedentes de sua graça. Em Efésios 2:7. As riquezas excedentes de sua graça. Meu Deus. Efésios 2:7. Nós vamos ler isso daqui juntos. Prontos? Leiam. Para que nas eras que estão por vir, ele possa mostrar as riquezas excedentes de sua graça em sua bondade para conosco através de Cristo Jesus. Então você está saindo daqui nesta manhã bêbado com a graça. Eu estou bêbado com graça. Eu estou saturado com a graça. Você notou que eu não li nenhum texto sobre desgraça. Nós temos sido tão culpados no púlpito. Cada errozinho que cometemos, como se Deus fosse nos chutar para fora. Não, para isso que existe a graça. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Você vai cometer erros. Você não precisa orar sobre cometer erros. Você não precisa fazer confissões sobre não cometer erros. Porque você tem um inimigo e você está num corpo físico. E você tem uma alma que não é salva. Então você vai cometer erros. Você precisa manter o seu corpo de baixo e manter a sua mente de baixo. Mas saiba do seguinte, você sabe que você ama a Deus. Quantos de vocês realmente amam a Deus? Ele vai trabalhar com você. Ele é um Deus bom, ele trabalha comigo. Oh, Deus é um Deus bom. Quantos de vocês sabem que Deus é um Deus bom? Quantos de vocês sabem que vocês têm alguns caminhos aí que são feios? É impressionante como que Deus me aguenta, mas Deus é um Deus bom. Quantos de vocês, de vez em quando, perdem as estribeiras? Se você não perde, você não é humano. Você é um robô. Você não é sempre amável e doce.
Você sabe que você não é. Não fique se esquivando. Mas Deus cuida de você. Veja, nós fomos ensinados, eu estou concluindo já, Montreal, fomos ensinados que você precisa ser perfeito, mas você nunca vai ser perfeito. É por isso que você precisa da graça, você precisa da misericórdia, você precisa do arrependimento. Eu creio que todos nós aqui queremos viver corretamente. Eu não estou falando de praticar pecado, eu não estou falando disso, eu estou falando de coisas que de repente você escorrega e perde a cabeça, você ficou com raiva antes de você se dar conta. Entende o que eu estou falando? E você sempre vai querer acusar uma outra pessoa pelos seus erros. A pessoa que está me impedindo, me segurando. Não, a pessoa não está te segurando, é você que está se auto-segurando. Eu declaro sucesso, o bom sucesso, sobre cada pessoa debaixo do som da minha voz. Eu declaro isso sobre você no nome de Jesus. Eu sei que é possível. Eu sei que Deus pode te trazer de qualquer nível, para qualquer nível que você queira ir. Eu sei disso pessoalmente. Eu experimentei isso. Eu andei por essas ruas, eu viajei por esses vales, eu reconheço que Deus não é um homem para que ele possa mentir. Se ele disse, ele fará acontecer. Eu também sei que Deus quer que você viva uma vida boa, mas ele quer que você mantenha ele em primeiro lugar, mantenha os negócios dele em primeiro lugar, cuide dos meus negócios. É para isso que estamos aqui, nós vivemos para isso, cuidar dos negócios de Deus. Aí ele vem e cuida de nós, mas você precisa cuidar dos negócios dele. Se você ama ele, você vai querer cuidar dos negócios dele. Glória a Deus. Nós aprendemos muita coisa sobre graça nessa manhã. Sim, tem mais por vir. Amém. É melhor você não viver mais no mesmo nível. Eu vou vir na sua casa. Se eu tiver um sonho, uma visão de você, algum de vocês falando, não consigo vencer, vou vir na casa de vocês. Você não consegue vencer. Como é que você não consegue vencer? Você ouviu uma mensagem dessa? Grande graça, graça excedente. Eu tenho favor sobre mim. Eu quero que vocês vivam uma vida de favor e ministre a outras pessoas. Então, para as pessoas entenderem por que você tem tanto favor sobre você. Aleluia!